Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra revelada da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, amém? Então, Raquel, qual que é o Instagram mesmo? Raquel Mariana OFC, amém, irmãs? E eu quero aqui compartilhar uma palavra, e essa palavra, ela é uma palavra que tocou muito meu coração, e alguns pontos Deus ministrou muito forte, e eu vim aqui compartilhar com a amada igreja, amém? Mas antes disso, vamos orar, e eu quero dizer que se você precisa de um atendimento, de uma mentoria, só colocar aqui, né, clicar a seção, o íconezinho, o botãozinho de membros, que ali nós conversaremos melhor e certamente eu lhe darei uma orientação baseada na palavra de Deus sobre casa suja, sobre algo, uma dificuldade, uma adversidade muito grande que você esteja enfrentando e não está sabendo como lidar. Então, alguns direcionamentos, e se você deseja, é só colocar aqui membros, que aí a gente conversa melhor depois, tá bom? Então vamos lá, irmãs, antes de eu compartilhar aqui a poderosa palavra, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãs? Graças a Deus. Vamos lá então, e eu quero agradecer também a todos vocês que comentam, que deixam os comentários, que sempre separam um tempinho para vir aqui e comentar, escrever um comentário. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem os vídeos até o final. Então, um grande abraço para todos vocês, viu? Então, a palavra que eu quero aqui meditar, irmãs, ela se encontra aqui em 1 Samuel, capítulo de número 24, eu vou lendo e eu vou falando. E aqui fala sobre Davi, que diz: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Irmãs, esse texto aqui, ele é um texto onde Davi estava sendo perseguido por Saul, porque no teu cenário há um Saul. Há um Saul, irmã Raquel, há um Saul. Quem é esse Saul? Saul aqui é a tipologia daquela pessoa que quer te prejudicar. Saul aqui é aquela pessoa ou aquele indivíduo que pode ser um homem ou pode ser uma mulher que quer lhe prejudicar de todas as formas. Existe um algo grandioso da parte de Deus para a sua vida, para a sua jornada, para a sua trajetória, e se levantou um Saul.
E esse Saul, sobretudo, é permissão de Deus. Porque esse Saul, ele é permissão do Deus Todo-Poderoso, porque ele nos traz alguns ensinamentos para a nossa vida, concernentes ao nosso caráter. Existe uma situação, irmãs, que nós, servas do Senhor e servos do Senhor, precisamos estar muito atentos, é que Deus não exalta e não levanta grandes ministérios, Deus não levanta pessoas em uma posição de destaque na sociedade de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Por isso precisamos ter muito cuidado ao falar de líderes, de pessoas que Deus levantou e tem levantado para exercer influência a nível nacional e internacional. Precisamos ter muito cuidado, porque Deus não exalta, Deus não levanta aquela pessoa de qualquer forma e de qualquer maneira, não. Então, irmãs, precisamos estar muito atentas a esse detalhe. E se Deus tem algo, que Ele tem algo na minha vida e na tua vida, algo grande, alguns Sauls irão se apresentar diante do nosso cenário. Para o quê? Para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar naquilo que é necessário. Vai, velo. É o velo. Só um minutinho. Balançou a câmera que está na janela aqui. Vai, amor. Deus vai permitir com que alguns Sauls irão se apresentarem ao longo da nossa vida. E é permissão. Porque alguns testes nós iremos passar. Você irá passar. E aqui nesse texto, irmãs, a Bíblia vai dizer que Saul estava perseguindo Davi. Davi era o futuro rei de Israel. Era o futuro, irmã Raquel, era o futuro rei de Israel. Ele era o futuro rei de Israel. E a Bíblia diz aqui, irmãs e irmãos, que Davi, eu vou ler. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. Davi estava na caverna e em uma expressão poética, bíblica, vai dizer que Saul ele vai entrar para esvaziar o ventre. Ele entrou ali para poder fazer suas necessidades fisiológicas, né? E ali Davi foi, ele já estava lá juntamente com os homens, que depois se transformam em guerreiros. Na verdade, Deus os transforma em guerreiros e valentes. E esses homens estavam lá com Davi. E Davi chegou furtivamente, como a Bíblia diz, e cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto. Aquilo não era somente um manto, uma roupa. Havia um simbolismo.
As pessoas aqui nessa época, que não é muito diferente hoje, se vestem de acordo com a sua forma e representatividade no mundo social. Lógico que não são todos e todas, mas por isso que somos julgados pela aparência, que as pessoas olham que isso é importante. Então, mas não é relevante. E eu não quero me ater muito nisso, irmãs. Porém, aquele manto simbolizava o que? A autoridade. Por isso que Davi aqui ele se sentiu mal. Se sentiu mal. E a Bíblia diz que disse aos seus homens, olha o que ele vai falar aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Você imagina um homem tentando matá-lo, tentando acabar com a vida dele, e ele usando e tendo misericórdia do ungido do Senhor. É qualquer pessoa que sente isso? Não. É qualquer pessoa que tem esse tipo de sentimento? Não. Normalmente, não são todas as pessoas, quando vê o inimigo em uma situação desfavorecido, desprivilegiado, vai lá e pisa mais ainda para acabar de derrubar, ou queimar, ou matar a pessoa. Irmã Raquel, E Davi aqui, ele teve uma outra atitude, uma outra postura. Depois também Davi se levantou, no verso 8. Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó meu rei. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. O homem entra na caverna, ele corta, e ele já sente ali uma dor no coração. E o homem sai, nem se deu conta. Não sentiu nada. E ele sai, ileso, achando que estava tudo bem. Algumas vezes, irmãs, e eu quero aqui falar para você que está aqui nesse vídeo, tem alguns Sauls ao longo da nossa história que se apresentam. E você que está aqui nesse vídeo, tem um Saul que se apresentou aí na sua vida. Tem um Saul que se apresentou diante do teu cenário. E Deus está vendo a tua atitude, o teu comportamento para com este Saul. E ainda te digo mais, o próprio Deus já permitiu situações para você acabar, entregar, denunciar este Saul. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? E são coisas sérias. Denunciar, acabar, tirar o Saul de cenário. E você sabe que o Saul quer acabar com a sua vida. Quer aniquilar a tua história, primeiramente a tua vida com Deus. Por quê, irmã Raquel? Movido ou movida por inveja. Você vê que quando ele matou lá o Golias, as mulheres cantaram: Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares. Mas eu falei aqui alguns dias atrás que tem pessoas que elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas.
água com limão, viu, irmãs? Nunca melhor. Como assim, Raquel? Melhor uma posição de destaque, uma posição de relevância, exercendo uma influência, ou você conquistando um espaço, um território. Tem isso, tem isso. Você se destacar lá no teu local do trabalho, onde você trabalha, no contexto onde você vive. Tem pessoas que tá aqui, quer que você fique sempre abaixo, não. Pessoas que são curadas, saradas, vê o outro, Deus trabalhando na vida do outro ou da outra, abençoa, porque sabe que aquele é o momento dele e dela. Tem isso, irmã, que eu tenho. Pessoas que são curadas, tratadas, saradas, e observam o potencial, abre espaço para o outro trabalhar, porque não vai se sentir ameaçado ou ameaçada. Porque ele entende, ela entende, porque se ele ou ela está naquela posição, é porque Deus colocou. Então, somente Deus pode remover aquela pessoa daquele cenário, daquele ambiente, daquela posição. Quem está entendendo? Maturidade, irmãos. Então, por que Saul fazia isso? Movido por inveja. Ele estava lá, mas a partir do momento que aquelas mulheres começaram a cantar, não, deu problema. Movido e movida por inveja. E a partir de então, a Bíblia diz que Saul não olhava mais Davi com bons olhos. Davi representava agora uma ameaça. E esse Saul que se apresenta diante de você, ele te vê como uma ameaça. Por isso que ele ou ela pode ser um Saul na representatividade do gênero feminino, está fazendo de tudo para aniquilar a sua vida. Como Saul aqui. E Davi aqui, irmãs, ele estava passando por um treinamento. Lembra que eu disse que Deus não levanta pessoas em uma posição de governo, uma posição de destaque, uma posição de liderança, de qualquer forma, de qualquer maneira, não, irmãos. Aquela pessoa já passou por muito treinamento de Deus. E é muitos anos, viu? Aqui, se eu não me engano, acho que foram 13 anos ou 16 anos. Irmãs, tem mais anos que Davi, ele foi treinado. Porque ele foi ungido com 16 aproximadamente. Ele era bem jovem. E ele só assumiu o governo depois de 30, irmãs. Foram um longo período de treinamento no deserto, fugindo. Mas, Raquel, por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Porque, irmãs, nós, irmãos, precisamos aprender a lidar com pessoas, irmãs. Davi, ele iria ser colocado em uma posição onde ele precisaria ter o que hoje as relações humanas falam inteligência emocional. O que na Bíblia fala é o domínio próprio. E Davi precisava entender, ter a perspicácia, a direção divina de entender
os diversos tipos de temperamento, personalidades, quando que a pessoa está mentindo, quando que a pessoa está falando a verdade. Irmãs, material humano. Quando que é o momento, quando que não é, uma certa astúcia. Tem isso, irmã Cal? Tem, amada igreja. Porque senão ele lá numa posição de governo, ele ia ser enganado. Tem isso, tem. Aprender a lidar com pessoas, que é a parte mais difícil do processo. Não pode ser o tonto, a tonta. Não pode, não pode. Não pode. Acordar. Embora questões de sobrevivência. Olha, mas que chave linda aqui, ó, que Deus está falando. Embora em questões de sobrevivência, você precisa, às vezes, de se fazer de tonto e tonta. Pasmem todas vocês. O próprio Davi passou por isso. Olha só, irmãs, que habilidade. Por uma questão de sobrevivência, senão ele iria ser morto. A Bíblia diz que ele deixou cair baba, né? Assim pela barba. Não devia ter barba, porque a Bíblia fala barba. Para não ser morto. Olha só, irmãs, que habilidade. Teatro. Tudo isso é o que? Um treinamento, irmãs. O homem olhou para ele, acho que foi Aques. Foi não, foi um homem lá, foi um homem lá, irmãs. Agora eu não me lembro. Foi um homem lá, depois eu falo direitinho para vocês, né? Que eu não vou ficar aqui chutando. Irmãs, aí a Bíblia diz que foi Aques mesmo aqui, ó. Encontrei. Tá no capítulo 21, no verso 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vede que esse homem está louco. Olha que habilidade, irmãos. O que Deus permite isso? Para aprender a lidar, inclusive, com inimigos. Existem inimigos espirituais e existem inimigos no plano da matéria, que se deixam ser influenciados pelo inimigo da nossa alma e se tornam inimigos. Então, irmãs, nessa habilidade de lidar com pessoas, lidar com gente, às vezes é necessário por uma questão de sobrevivência. Isso aí é uma coisa. Se fazer de tonto, de tonta, se fazer, mas você está entendendo tudo. Tá entendendo, irmã? Tá entendendo tudo, tá sabendo de tudo, Deus já te deu tudo. Mas tá um dia, né? Louco, louca. Tá. Tonto, tonto. Tá onde? Tô no mundo fantástico do Bob, mas você tá sabendo de tudo. Quem olha aí, sabe de nada. Deixa eu pensar. Então, Davi precisava, irmãs, aprender isso tudo. Porque na posição onde Deus iria colocá-lo, ele não poderia ser um inocente, não. Então, aqui, irmãs,
Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou: Saul, meu rei! Olhando Saul para trás, inclinou-se para Davi e lhe fez reverência, com o rosto em terra. Ele reconheceu a autoridade de Saul, embora todo errado. Outra coisa, irmãs, respeitar, ter reverência, honrar pessoas que estão acima de nós, socialmente, eclesiasticamente. Isso daí, irmãs, é algo que Deus observa. Deus observa. Deus observa. Deus observa. Deus nunca vai lhe dar algo, uma posição ou um lugar sem que você respeite e honre aquele lugar. E a Bíblia vai dizer aqui, disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Você vê que Saul era vulnerável. Existe um Saul aí no teu cenário que é vulnerável. O que é isso, irmã Raquel? Uma pessoa vulnerável. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa que não tem personalidade, não tem pulso firme. É uma pessoa que não tem decisão própria, uma pessoa que não pensa, não tem uma convicção formada de si próprio, um poder de decisão formado por si próprio, que não é influenciado por posições, palavras alheias. Mas uma pessoa que tem uma decisão própria, uma pessoa que tem ali o seu senso de juízo e que é liderado e liderada, governado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele e ela não se deixa levar por opiniões alheias. Pode até ouvir. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Pode até ouvir opiniões alheias, mas na hora de executar ali ter o teu senso, a tua opinião sobre aquela vida, aquela pessoa, você vai julgar de acordo com aquilo que percebeu e observou na vida daquela pessoa. Por isso que a justiça, ela precisa ser imparcial. Ela não pode tender nem para um lado e nem para o outro. A justiça, né? Os juízes da terra. E a Bíblia vai dizer aqui, Davi vai dar uma chamada em Saul. Por que tu fica acreditando? Que essa pessoa aí do teu cenário se deixa levar pelas conversas. Vem um fala mal de você, vem outra fala mal de você, e a pessoa acredita. Mas por quê? Porque é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não tem pulso firme. Quem tem pulso firme, opinião própria, irmãs, observa, olha, não toma decisões precipitadas. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Uma pessoa madura, coesa, direcionado ou direcionada pelo Espírito Santo de Deus, para ali, começa a observar, dá tempo ao tempo e começa a observar, mas dessa forma, desse jeito. Fulana está falando isso, mas será que é verdade mesmo? Deixa eu observar aqui. Pessoa de Deus tem esse tipo de procedimento, irmãs. E aqui Davi vai falar, por que você acredita no que os homens falam de mim para você? Os seus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão ao meu Senhor, pois é ungido de Deus. Ele estava ali
falando para Saul, se justificando. Você está entendendo que eu não te matei, não acabei com a tua vida porque eu não quis? O Senhor te entregou nas minhas mãos. Irmãs, olha que elevação espiritual. Olha que elevação espiritual. Olha que nível de espiritualidade. Eu vou falar algo aqui, mas esse nível de espiritualidade, ele é muito alto. O padrão, ele é muito alto, irmãs. O nível, a nobreza de caráter. Eu vou falar, irmãs, é difícil. Cumprir aquele Mateus 5, 6 e 7, o sermão ali da montanha, onde Jesus fala para você pagar com bem aquele que te faz mal. Irmãs, tem que estar numa elevação espiritual muito grande, irmãs. Muito grande. É um algo assim, mas quase que impossível. Você precisa estar mesmo ali no Espírito, no governo do Espírito. E Deus fica lá do céu só olhando e observando. Por isso que eu falo, Deus não exalta pessoas de qualquer maneira, de qualquer forma. Você está num processo e Deus está te observando. Deus, inclusive, já colocou Saul nas tuas mãos. Você sabe de coisas dessa pessoa. Você tem condições de entregar essa pessoa a quem é de direito. Você tem condições de prejudicar, inclusive, a vida dessa pessoa. Mas você está se mantendo no governo do Espírito Santo de Deus. Ai, irmã Raquel, dá raiva, dá raiva. Ai, irmã Raquel, dá tristeza, dá tristeza. Ai, irmã Raquel, só misericórdia, porque a minha vontade de ir lá e bater boca e... Mas você tem levado aonde? Para a oração. Eu sinto Deus aqui, irmãs. Não está procurando fazer justiça com as suas próprias mãos, como Davi tentou fazer. Davi corrigindo, ele não fez justiça com as próprias mãos. Saul que queria matar Davi. Corrigindo, viu? E Davi ali foi tentar se explicar. E outra coisa, irmãs, Davi aqui, depois até eu falei, ele tentou se explicar. E Davi vai falar aqui, ó, olha, pois, meu pai, ainda chama ele de meu pai. Vê aqui a orla do manto na minha mão. E ele começa a falar. Davi começa ali se justificar, falar, tentando fazer o Saul mudar de ideia. Mas tem coisas que por mais que você fale, por mais que você justifique, por mais que você argumente, por mais que você apresente as provas para a pessoa não vai entender. Porque a pessoa é uma pessoa que está em outro nível de padrão de espiritualidade. Você está aqui, a pessoa está no raso. A pessoa está na carne, não entende. Davi tentando ali se explicar, mas o Saul pode até fingir que entende. Tem isso, irmã, que eu tenho. Tem pessoas, irmãs, que são, digamos assim, né? Eu vou utilizar um termo, né?
que é muito vulnerável, para não dizer fraco, fraca, porque esse termo é muito ruim. Mas assim, é uma pessoa muito vulnerável às emoções, como Saul, ele era fraco nesse sentido. Ele não usava de pulso firme, porque uma pessoa forte emocionalmente, espiritualmente, ela vê ali os argumentos que o outro mostrou, provou, e acabou, cessou a peleja, a contenda, cessou a perseguição, mas não. Saul, nós iremos ver aqui que ele caía na mesma coisa de perseguir Davi. Ele era fraco nesse sentido, vulnerável, duvidoso, não foi forte o suficiente para manter ali a sua posição, o seu posicionamento. E eu vou falar, irmãs, Deus não honra a gente assim, não. Deus não honra, não. Gente vulnerável não honra. Não honra. Não, cadê a prova? Não, a prova tá, acabou, cessou. Eu segui minha vida lá com o meu Renato. Você, eu não sei, não quero saber, mas eu vou seguir minha vida lá com o Renato, vou reinar lá, porque Deus me chama. Acabou, irmãs. No caso aqui de Saul. Aí olha o que Davi vai falar, irmãs. Olha aqui, mais outra coisa linda. Julgue o Senhor entre mim e ti. E é isso que nós precisamos fazer. No verso 12, 24, verso 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Olha a diferença. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, Davi falando. Porém a minha mão não está contra ti. Seja o Senhor o meu juiz, julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras de Saul, isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Mas que lição! É o seguinte, e é isso que nós precisamos ter, irmãs. Mas Raquel, você já passou por isso? Já passei, irmãs, já passei. Alguns anos atrás, aí. Deus bota Saul assim, ó. Nas tuas mãos, irmãs. Para você ir lá e dá raiva. Tudo isso aí, irmãos. Sabe qual é a melhor posição, o melhor posicionamento, irmãs? É você deixar Deus, como Davi fez aqui. Como assim, irmã Raquel? Deus fala tudo. Vou eu te mostrar coisas, vou eu te revelar coisas, você vai saber assim. Deus bota Saul nas tuas mãos e a pessoa nem se dá conta. Melhor coisa, irmãs, deixa Deus resolver. Tem um Saul aí, que se julga mais forte. É uma pessoa com uma certa posição. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Mas Deus está falando aqui. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deixa eu virar aqui. Isso, melhorou. Quem está entendendo? Então, ao longo da nossa vida, alguns Saús, eles vão se apresentando. E Deus, lá do céu, Ele vai só olhando. Irmãs, e coisa boa é quando você chega e não vou nem me intrometer nisso aí não, Senhor.
O senhor falou que vai resolver, então o senhor resolva. Mas, Raquel, é esse tipo de oração que a gente tem que fazer para Deus. Não botar a mão, não tentar fazer justiça com as próprias mãos. Quem está entendendo? Que Deus coloca assim o Saul, como Davi aqui, irmãs. Se ele quisesse cravar a espada ali no homem, matar, poderia. E ali, irmãs, na época Deus falou, vou eu fazer, Raquel. E ali, irmãs, Deus vai tratando conosco, com a nossa paciência, de esperar, aguardar. Tu vê a pessoa lá em cima, né, no governo, mas depois quando Deus tem um ajuste de contas, irmãs, é algo vergonhoso, irmãs. Foi, Marca, foi. Assim como foi com Saul. Nós vamos ver aqui. Aí, irmãs, olha aqui, ó. Davi falou, e é o que eu e você precisamos falar quando estivermos diante de situações. No teu caso, tem um Saul aí. Deixe Deus está falando para você, minha filha, meu filho, deixa eu ser seu juiz. No tempo certo eu vou trabalhar nessa causa. E a Bíblia diz aqui, irmãs, que Saul vai falar. Então jurou Davi a Saul e este se foi para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram para um lugar seguro. E ali, irmãs, houve a morte ali de Samuel. Teve aquela situação entre Davi e Nabal. E acontece aqui, irmãs, mais uma segunda vez que Davi vai poupar a vida de Saul. Teve uma segunda vez? Teve uma segunda vez. A Bíblia vai dizer no capítulo 26, verso 5, que Davi se levantou e viu o lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Cá entre nós, irmãs, as irmãs e os irmãos não acham que foi Deus que fez aqui esse povo ter um sono forte disso? Sono forte para não perceber nem quem. Eu creio, irmãs, que foi Deus ali que fez com que eles tivessem um sono muito para ver, inclusive, vamos ver, olha que firmeza de propósito. A palavra de um homem, no caso Davi, não, eu não vou atentar contra a tua vida. Mães, a nossa palavra é algo muito sério. Ai, mas quando eu percebo que uma pessoa é de palavra duvidosa, eu já vou me afastando, irmãs. Quem está entendendo? Palavra duvidosa, a pessoa não é uma pessoa firme. Tipo de pessoa que eu admiro muito. São pessoas que falam uma coisa, irmãs, como eu me admiro. Não, irmã Raquel, tal hora eu vou fazer isso, vou resolver isso. E a pessoa é fiel, a pessoa vai lá, e aí? Que coisa linda, irmãs. Que coisa linda, pessoa de palavra. Estou falando isso, irmãs, no aspecto geral. Às vezes você contrata uma pessoa para um serviço na sua casa. Pode ser algo simples. Você fala assim, fulano, faz uma poda lá na minha árvore, limpa lá o meu quintal. Não, tal dia, tal hora, assim, eu vou estar indo lá. E a pessoa aparece, irmãs, que coisa linda. Não, eu vou fazer isso. Mães, uma pessoa de palavra.
Eu não sei vocês, mas eu admiro pessoas assim. Falou, cumpriu. Não, tal dia, tal hora eu vou lá para fazer serviço para essa. Mas que coisa linda. E Deus olha e promove essas pessoas, abençoa essas pessoas, abre mais portas, coloca entre os grandes. Pessoa diligente. Mas é coisa linda. Tem isso, irmã, que é coisa linda, uma pessoa de palavra. Não, olha só, eu vou resolver isso aí. A pessoa resolve. Tu fica... Raquel, esse negócio de ficar em cima ali monitorando também não dá certo. Tu confia na pessoa, deixa a pessoa, daqui a pouco você vai ver o resultado tá pronto. Mas você acha que Deus não abençoa esse tipo de pessoa? Eu fico olhando assim, mas às vezes pessoas que cuidam da casa das outras, né? Que é divino isso, irmãs. É divino, é algo... Todo trabalho é divino, irmãs. Aí tu volta para sua casa, a moça vai lá limpar sua casa, irmãs. Uma pessoa de confiança, uma pessoa que tu confia. Tu entrega a chave da tua casa, irmãs, coisa linda. Tu volta, tá tudo limpo. Tudo arrumado, tudo adornado, tudo cheiroso. Comida pronta, irmãs. Tudo limpo, tudo organizado, a cama impecável. Mães, como que você não vai recomendar uma faxineira dessa, uma moça dessa, uma pessoa dessa, irmãs? Para todos do seu prédio, vai falar bem. Tem uma moça que ela tem um canal e ela é diarista. E ela fala, não tem mais dia. Ela tá até diminuindo, né, que ela tá fazendo outras coisas. E parece que a faxina dela, irmãs, a diária dela acho que é R$300, irmãs. E ela não tem mais dias. Essa moça, inclusive, acho que ela só trabalha para médicas, para doutoras. Que moça, irmãs. Moça, assim, é o modo de dizer, porque ela é uma jovem senhora. Tem acho que uns 40 e pouco. Irmãs, que moça. E as pessoas ficam ali, irmãs, em cima dela, querendo um dia uma vagazinha, uma vaga, né, de um dia, para ela fazer uma faxina. E não tem mais dia. Como eu admiro essa moça. E outra coisa, irmãs, é algo assim tão maravilhoso. Ela é cristã. Ela faz marmita fit. Mas como que Deus não vai abençoar uma pessoa dessa, irmãs? Fala pra mim, irmãs. As doutoras, tudo que uma ali fala pra outra, a outra fala pra outra, irmãs. Não tem mais. Teve uma pessoa de palavra, uma pessoa correta. Eu vou abrir um parênteses aqui para dar um testemunho, irmãs, dessa moça. Ela estava contando que ela trabalhava, acho que de 15 em 15, né? Ela fazia algumas coisas assim na casa de um judeu. Um homem com condições financeiras. E ela ia lá, irmãs, para fazer a faxina lá na casa desse homem, um apartamento. Ele morava sozinho. E ela disse que ele trabalhava muito e ela quase não encontrava ele. Mas olha que integridade, irmãs. Ela estava contando, olha só, irmãs. Ela estava contando que ele tinha assim, ele pagava antes ela. Tal dia você vai meditar, eu já vou deixar pago esse dia. Mas ela falou que acho que nessa época ela cobrava acho que 200 ou 250. Ela falou, irmãs, que chegou lá no apartamento do homem lá, do cliente, do patrão lá, irmãs. Ele não estava em casa, no apartamento, como quase ele não ficava, mas ele deixava assim o dinheiro na mesa. Mas ela disse que chegou lá no tal apartamento, estava impecável.
Vou voltar aqui para a palavra. Acho que só limpou lá um pouco o banheiro. Tava tudo intacto, porque o homem quase não parava em casa. Tirou um pozinho. E ali, irmãs, ela ligou para ele. Falou, fulano, o senhor deixou esse dinheiro todo aqui, seu apartamento tá aí tudo em ordem, fiz pouca coisa, eu não vou pegar esse dinheiro todo. Irmãs, da onde? Irmãs, olha a integridade. Seu fulano, eu vou pegar, porque o apartamento não estava tão sujo, seu fulano. Mães, que integridade. Deus não abençoa uma pessoa dessa? Claro que abençoa, irmãs. Deus não coloca uma pessoa dessa entre os grandes? Coloque, irmãs. Então, você percebe uma pessoa de caráter, que cumpre com a palavra, como Davi. Davi teve ali o governo do seu espírito, não vou lhe matar, não vou. E no arraial estavam todos dormindo. Davi se levantou e veio onde Saul estava no acampamento, todos ali ao redor. Aí Abisai, que era um dos homens que andavam com Davi, vai falar. Deus, olha só, irmãs, até o outro falando. Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso segundo. O outro se oferecendo para matar, para fazer o serviço. Davi vai falar. Davi, porém, respondeu a Abisai, não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha ele seja morto. O Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o ungido. Agora, porém, toma a tua lança e a tua cabeceira, a bilha da tua água, e vamos. Tomou, pois, Davi a sua lança, a bilha da água. Ele saiu dali, irmãs. Deus permitiu o sono profundo. Olha aqui. Tomou, pois, Davi a lança, a bilha da água da cabeceira, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído em profundo sono. Isso aqui era um outro teste de Deus. Aleluia. Mas Deus não exalta ninguém de qualquer maneira, não. Deus não exalta ninguém de qualquer maneira, não, irmãs. Pare de falar do teu pastor, da tua pastora. Para de falar de ministérios. Para de falar do homem de Deus, da mulher de Deus. Para de falar de autoridades. Para com isso. Ah, mas está errado, está errado. Deus está só vendo o teu comportamento. Ah, mas se fosse no meu lugar, se eu tivesse... Ainda não é o teu tempo. E pelo visto nem vai chegar. Cabe orar. Olha aqui, mas que elevação espiritual. E Deus manda te dizer nesse vídeo, não se meta, você não vai se meter. Não vou me meter, não se mete, deixa que Deus vai resolver. Mas tem coisas que não é bom se meter, deixa. Vai sair. Vai dar uma volta. Sei lá, vai fazer uma visita a alguém. Vai buscar uma irmã de oração, vai orar lá longe. Mães, olha aqui, irmãs. Da parte do Senhor lhe caiu profundo sono. Nós não iremos nos meter em nada.
Tem coisa, irmãs, que é para Deus resolver. Senhor, eu não quero nem saber. Para falar isso, é para falar isso. Senhor, tá nas tuas mãos. Vai viver, ó, a tua vida. Cuidar da tua vida espiritual. Orar, se consagrar. O vídeo tá longo, irmãs. Mas eu preciso falar o que Deus me entregou aqui. Não se deixar que Deus vai resolver. Deus é soberano, irmãs. Deus não matou Herodes? Um vermezinho, um bicho, matou aquele homem, irmãs. Fala pra mim, amada igreja. Aí olha aqui. Davi foi lá e falou. Olha aqui. Aí Davi vai respondeu: eis aqui a lança, ó rei. O homem acordou, né? Saul outra vez vai se reconciliar com Davi. Disse mais: por que persegue o meu senhor, o seu servo? O que fez eu? Ficar se justificando. Mas não adianta se justificar. Davi aqui ainda tentou pela segunda vez. Tem coisa, irmãs, que não adianta falar. Não adianta. Porque uma pessoa de governo, de espírito fraco, pobre, pessoa não tem condições, irmãs. Irmã Raquel, não tem condição. Sou vulnerável, como eu falei aqui. Aí Davi ainda vai. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como um louco, errado excessivamente. A pessoa até confessa para você que errou, mas a pessoa até confessa para você que errou. Eu errei, fui ruim mesmo. Mas tem gente assim. Eu tô rindo, mas dá vontade de chorar, irmãs. A pessoa tem noção, irmãs. Você acha que Deus não vai tomar partido nisso? Olha aqui. Davi então respondeu: eis aqui a tua lança. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, Davi falando, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Deus vai te livrar de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito seja tu, meu filho. Olha o que Saul vai falar: bendito seja tu, meu filho, pois grandes coisas farás. O próprio Saul, o próprio inimigo, dando um de profeta aqui, falando, reconhecendo a elevação espiritual. Olha aqui: pois grandes coisas farás e de grande e prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Depois disso aqui, irmãs, o fim foi triste. Saul foi se consultar com uma pitonisa em Endor, que é o nome lá do lugar. Já era Deus já permitindo, entregando ele mesmo a todas as coisas ruins. Deus entrega, mas Deus larga a mão. E ali é um abismo chamando outro abismo. O homem que já estava perturbado vai ficar mais perturbado ainda. Porque vai lá conversar com a feiticeira, Deus não fala mais com ele. E outra coisa, irmãs, Deus não fala com esse tipo de gente. Só falando assim.
Deus não fala com esse tipo de indivíduo ou indivídua, nem tem essa palavra. Deus não fala. Deus não fala, Deus não fala. Deus não fala com esse tipo de gente. Deus não falava mais com Saul. Consultou, 28, verso 6. Consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por tumim, nem por profetas. A pessoa vai ficar perdida. A pessoa vai ficar perturbada. Deus não vai falar mais com essa pessoa. E ali, irmãs, essa mulher, que era uma feiticeira, uma necromante, ela era uma necromante, irmãs. A Bíblia vai dizer que ela vai ter uma figura ali, aquilo ali é Samuel. É Samuel. Mas aquilo ali era espírito maligno. A Bíblia diz que o próprio Satanás, ele pode se travestir em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Aí existem certos segmentos religiosos que tem escrever, é o morto fulano de tal que está aqui escrevendo, psicografando, irmã, isso é demônio. E interessante é que o que está sendo escrito, o que está sendo relatado, de fato aconteceu com a pessoa, por isso que as pessoas acreditam, porque uma das artimanhas do inimigo é enganar, e a pessoa que está cega espiritualmente acaba acreditando, porque o demônio, a entidade que está ali, o mal que está ali, fala direitinho o que aconteceu quando a pessoa estava em vida, e o parente já está desestruturado emocionalmente, acaba acreditando no que está sendo dito, no que está sendo relatado ali. Mas para você que está aqui até agora, eu quero te dizer que os mortos não voltam. Lá em Lucas 16 vai falar que havia ali um homem rico e havia ali um que era, a palavra fala mendigo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias regalava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ambos morrem. Depois você lê a história. Irmãs, e essa história fala que no inferno, estando em tormentos, aconteceu que eles morreram. Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado para o seio de Abraão, que é o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico foi para o inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estás atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, que a tipologia é o próprio Deus falando: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo. Mães, não tem esse negócio de ficar voltando, não. Aperfeiçoando, não tem isso, não. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois sexo e juízo. Está falando aqui, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá. Eu falei para você ler, mas eu resolvi ler. Então replicou o pai: eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Olha, ele não queria nem que os parentes voltassem, passassem por aquilo que ele estava passando. Aí olha aqui, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também a esse lugar de tormento.
Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, alguém dentre os mortos for ter com eles, eles irão arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não houver Moisés e os profetas, nem tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, irmãs, os mortos não voltam. O inimigo ali, né, os demônios, eles podem até tomar uma forma do tal parente que não é engano. Eles têm esse poder, sim. Mas o único que tem todo o poder é Jesus de Nazaré, porque ele fala: a mim é dado todo o poder. E aqui, irmãs, Saul, ele vai ali, né? Não, é Samuel. Não. E outra coisa, irmãs, Isaías 8,19 vai falar, 8,19, Isaías: em favor dos vivos vão se consultar os mortos? Não é bom que se proceda assim. Uma das artimanhas do inimigo é enganar, ludibriar. E ele teve, irmãs, depois um fim triste. Um fim triste, porque ele vai lutar lá contra os filisteus. Encerrando aqui, né, essa palavra. Davi entregou para Deus, né? Assim como você já está entregando, já entregou para Deus. Não põe a mão. Mas, Raquel, eu sei tudo, eu tenho provas de tudo, eu sei tudo, eu posso... Não. Deus vai resolver isso aí, como Deus resolveu a vida aqui de Saul. Permitir ali a degradação dele. E outra coisa, irmãs, a degradação dessas pessoas vai, de mal para pior. Deus manda te dizer, daqui para pior. E você aonde? Na casa de Deus, cuidando de você. Cuida da tua pele, cuida da tua unha, cuida da tua vida espiritual com Deus. Vai fazer visita no lar, vai orar pelos enfermos, vai levar cesta básica, vai ajudar o teu pastor lá na congregação, ajuda o povo, vai orar, vai cuidar da tua casa, vai limpar a tua casa, lavar tuas roupas, cuida de você e deixe-se Saul nas mãos de Deus. Aí Saul agora vai dar uma guerra lá entre os filisteus. Imagine, mães, a vergonha dele ser morto pelos filisteus. Olha que vexame dele ser morto pelos filisteus. Ele pensou, meu Deus, a minha vergonha é tão grande que eu não posso ficar nessa vergonha. E a Bíblia diz, irmãs, que ele vai pedir para um empregado lá, um homem, vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada. O escudeiro foi morto. E o próprio Saul vai se matar, irmãos. Que ponto que chega, que declínio. E depois disso até choraram lá a morte dele lá, irmãos. Davi chorou lá a morte dele. E ali estava o caminho livre agora para Davi reinar. Então Deus está tirando já um decreto aí, de Deus para a tua vida. Para a vida dessa pessoa. Para a tua vida é um decreto de vitória, de bênção, de crescer. Para essa pessoa, Deus já liberou o decreto. E o decreto não é bom. Deixa nas mãos de Deus. Mas Raquel, já no passado, tem uns anos isso, irmãs. Olha que aflição. Mas quando Deus resolveu, irmãs, fazer ali a justiça, e é algo tão horripilante, você fica assim, meu Deus, do poder de Deus, como que Deus trabalha, como que Deus age, Deus bota a pessoa numa situação que não tem escapatória, não tem como fugir.
Então, receba essa palavra, coloca na tábua do teu coração. Mães, me perdoe, viu, que o vídeo ficou longo, mas eu precisava falar tudo aquilo que Deus botou no meu coração. E Deus está dando cabo aí dessa situação. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, a paz.